Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste domingo, dia do Senhor, o quarto domingo do tempo comum. E desejo que o seu dia seja repleto de bênçãos e um dia de um encontro verdadeiro com o Cristo ressuscitado. Para rezarmos melhor e ouvirmos melhor a palavra de Deus e a palavra da igreja, invoquemos o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 30 de janeiro, meu irmão, minha irmã, quarto domingo do tempo comum, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus no dia de hoje está em Lucas, capítulo 4, versículos de 21 a 30. Ouçamos atentamente essa Palavra de Deus, que é luz para iluminar a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício.
Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse Santo Evangelho neste dia do Senhor, onde Jesus revela por que, de fato, um profeta não é acolhido em sua terra, entre os seus conterrâneos. Assim aconteceu no Antigo Testamento. Se nós pegarmos, por exemplo, o profeta Amós, que é do sul do país, e vai profetizar no norte do país, e outros profetas mais que saem da sua terra para ir para um outro lado onde possa a sua palavra ser acolhida. Jesus estava na sinagoga, leu o texto do profeta Isaías, encantou aquelas pessoas que estavam ali com o anúncio e com a explicação naquele momento. No entanto, enquanto ele estava agradando aqueles que o escutavam, estavam com ele. No momento em que ele em alguma coisa desagradou, se colocaram contra ele. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que um profeta de verdade, ele não se coloca a dizer aquilo apenas que os outros querem ouvir, mas se coloca sempre do lado da verdade, daquilo que precisa ser dito. Aliás, Jesus nos surpreende positivamente pela sua palavra e pelo seu método também de pronunciar essa palavra. Jesus pronuncia a palavra do reino, ensina o caminho, apresenta as suas promessas, mostra a beleza do reino de Deus. Mas ele não tem compromisso de agradar ninguém, a não ser ao Pai. Ele pronuncia uma palavra que é do Pai. Aliás, é por isso que o profeta muitas vezes não é aceito, porque ele pronuncia uma palavra que não é sua, é de Deus. E se a palavra é de Deus, ele não pode manipular a palavra, ele não pode minimizar a palavra para agradar a uns e outros, ele não pode mudar a palavra para justificar erros, comportamentos, atitudes, formas de pensar de ninguém. Por isso o profeta é sempre perseguido. Aquele que tem a missão de pregar o Evangelho, sempre aparecerá alguém para incompreendê-lo, para persegui-lo, para maltratá-lo, se ele de fato é um profeta. Porque existem também muitos falsos profetas espalhados no mundo que utilizam a palavra de Deus pela manipulação para o seu bel prazer, que adaptam a palavra de Deus, querem adaptar a palavra de Deus para agradar aos outros. Usam em proveito próprio a palavra que não é deles.
mudam o sentido da palavra que não é deles. Todo autêntico profeta sabe que a palavra que ele pronuncia é de Deus e por isso não pode ser mudada, manipulada. Não pode ser utilizada para o seu prazer, nem para agradar as pessoas. Jesus foi expulso dali, no evangelho de hoje, porque disse uma palavra que desagradou. Os corações endurecidos não estão abertos para ouvir a verdade. Os corações endurecidos não estão dispostos a mudar. E por isso não aceitam uma palavra que os contrarie. No passado foi assim. Muitos profetas foram mortos porque anunciavam a palavra que não era deles, mas do Senhor. E essa palavra desagradou reis, soberanos, elite do povo, pessoas importantes, e por isso foram perseguidos e mortos. Não diferente os profetas que vieram com o cristianismo. Quantos homens e mulheres, mártires, derramaram seu sangue como Cristo para manterem-se ao lado da verdade do Evangelho e anunciar, sem ter compromisso de agradar ninguém a não ser a Deus, anunciar a palavra do Senhor. Hoje, meu irmão, minha irmã, somos convidados a ser profetas. O batismo nos ungiu como profetas, mas profetas de verdade, não falsos profetas, profetas que anunciam a palavra do Senhor. Profetas que sabem que não é possível manipular ou adaptar a palavra de Deus para agradar a alguns. Profeta que está disposto a desagradar, mesmo que tenha que pagar com a própria vida. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois